10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ei, consagradas, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas à segunda aula da Jornada do Parto. Eu sei que a maioria de vocês que está aqui hoje já esteve comigo na segunda-feira passada assistindo a primeira aula, que foi sobre os 3 maiores inimigos do seu parto normal. E eu recebi muitos comentários que me encheram de alegria e orgulho de mulheres que aprenderam coisas muito importantes e que eu tenho certeza que essas coisas vão mudar a história do parto dessas mulheres. Hoje já é a segunda aula da jornada e o assunto de hoje é sofrimento fetal. O que é isso e o que você pode fazer para diminuir os riscos, para evitar que isso aconteça com seu bebê. Se você não assistiu a aula 1, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e assista essa aula. Ela está espetacular. Lembrando, a gente está fazendo uma jornada, então uma aula complementa a outra. É importante que você assista todas elas, que eu estou preparando com tanto carinho, com tanto afinco, para levar conhecimento para você de uma maneira simples, de uma maneira que você entenda, tá? Além de receber essas 4 aulas de presente, quando você participa de toda a jornada, você pode concorrer a um outro presente, que é uma vaga no meu curso, o Eu Te Ensino, o meu curso online sobre gestação e parto. O sorteio dessa vaga vai ser no dia 2 de agosto, no dia que as inscrições para a 6ª turma do Eu Te Ensino vão ser abertas. Lá nós já somos mais de 1000 mulheres. Lá tem tentante, lá tem gestante no comecinho da gravidez, gestante de 20 semanas, gestante de barrigão, gente que está quase parindo, gente que já pariu e agora está aproveitando o módulo pós-parto sobre amamentação e cuidados com o bebê. Eu estou muito feliz de ter você aqui, porque eu tenho certeza que o conhecimento salva vidas, o conhecimento salva partos, o conhecimento robusto e organizado muda a história da sua gestação e do seu parto. E eu preparei essa jornada para isso, para te encher de conhecimento, de presente, de graça, para que você tenha mais chances de viver o parto que você sonhou. Entender o processo faz você se sentir mais segura, mesmo que apareça alguma intercorrência durante a gestação, algum problema durante a gestação, mesmo que apareça a necessidade de uma indução, mesmo que apareça alguma encruzilhada durante o trabalho de parto. Dá uma olhada na história da Bárbara. A Bárbara, se eu não me engano, é da 2ª turma do Eu Te Ensino. E ela percebeu que ela precisava mudar a rota para conquistar o parto dos sonhos. Olha o que ela tem para te contar. Olá, meu nome é Bárbara e eu sou mãe da Lívia, de 6 anos, e do Leonardo, de 2 meses. E eu ingressei na 1ª turma do Eu Te Ensino. Eu entrei no curso em busca de conhecimento para conseguir meu tão sonhado parto normal. Tendo o diagnóstico de trombofilia e fazendo uso de anticoagulante, eu sabia que essa não seria uma missão fácil. Mas foi por meio do curso que eu obtive conhecimento suficiente para na 20ª semana trocar de equipe e conseguir uma que topasse acompanhar o meu parto, mesmo com tantas peculiaridades. E o curso para mim foi fundamental, porque eu consegui ficar em casa durante 11 horas de trabalho de parto. Eu tive apenas 1 hora de internamento e meu filho nasceu num parto natural. Sem nenhuma intervenção, meu esposo pode acompanhar, nós ficamos junto com a nossa filha em casa, o mais tranquilos possíveis. E foi fundamental para nós, todo o conhecimento do curso, ainda em trabalho de parto, a gente estava assistindo, revendo algumas aulas sobre as fases, para a gente lembrar de como seria esse momento. E todo o conhecimento transmitido pela doutora Alice foi fundamental para nós, para que nós tivéssemos tranquilidade, conhecimento, embasamento para conseguir o nosso tão sonhado parto. Foi um momento incrível, a gente só tem a agradecer ao todo o conhecimento que a doutora Alice transmitiu para nós nesse período. Foi incrível e a gente sabe que hoje a gente entende que o curso deveria ser item obrigatório de qualquer enxoval. Mais importante do que qualquer outra peça de roupa ou brinquedo ou móvel que a gente possa jogar que um bebê precisa. A gente só tem a agradecer a ela. Nossa, muito obrigada. Imagina o meu orgulho de ver essas mulheres
conhecedoras profundas da própria gestação e do parto, protagonizarem o parto dos sonhos. Eu quero poder contar a sua história aqui, quando eu for talvez criar uma outra jornada de parto. Já pensou que legal? Você me mandar um vídeo, depoimento. Quem assistiu a primeira aula? O vídeo da Carol. A Carol entrou tentante no Eu Te Ensino. Depois ela mandou para mim um depoimento e uma foto linda dela com o bebê no colo, tendo vivenciado o parto normal que ela tanto sonhou. Eu fico muito orgulhosa de ver o Eu Te Ensino fazendo diferença na vida de tantas mulheres. E hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui com muita informação bacana, se sentindo mais encorajada e mais confiante. Vamos embora então para o conteúdo de hoje? Aula 2 da Jornada do Parto. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento fetal. O que é isso? E o que você pode fazer para diminuir os riscos de que o seu bebê tenha essa complicação. Você de certo já ouviu alguma história trágica que aconteceu no parto de alguém? De um bebê não nascer bem, de um bebê ter problema e precisar da UTI. Talvez, quem sabe, você mesma já viveu uma situação difícil ou tem alguma amiga muito próxima que tenha vivido. Na maioria das vezes, o sofrimento fetal se relaciona a intervenções inadequadas no trabalho de parto. Entenda, o perigo não é o parto normal em si. Parto é seguro. Parto é assim desde que o mundo existe. O perigo é quando a gente intervém no processo fisiológico de maneira desnecessária e inadequada. Então vamos entender o que é sofrimento fetal e o que você pode fazer para proteger o seu bebê disso. Sofrimento fetal é acidose metabólica do bebê. E o que isso significa? Significa alteração do pH do sangue do bebê. Alteração do pH do sangue do bebê que acontece por diminuição grave da quantidade de oxigênio que esse bebê recebe. Então, o sofrimento fetal é uma alteração do metabolismo do bebê que culmina, que termina numa alteração do pH do sangue do bebê por excesso de gás carbônico e diminuição de oxigênio. Lembra da aula de ciência? Gás carbônico acumula na respiração, a gente bota para fora, oxigênio a gente recebe. Então esse é o processo fisiológico complexo que desencadeia uma alteração do pH do sangue fetal, que é o sofrimento fetal. Mas essa diminuição de oxigênio do bebê durante o trabalho de parto, ela não é suspeitada pela alteração do pH, afinal de contas a gente não vê o pH do sangue do bebê. Ela é suspeitada pela alteração da frequência cardíaca do bebê. Então o que vocês chamam de sofrimento fetal é melhor conceituado, é melhor chamado, denominado de frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Quando a gente está vigiando um bebê no trabalho de parto, a gente vigia a frequência cardíaca do bebê. E quando ele tem uma frequência cardíaca normal, a gente infere que ele está bem oxigenado. Quando a frequência cardíaca dele não é normal, a gente infere que ele potencialmente está mal oxigenado. Se ele está mal oxigenado, continuamente, por um tempo prolongado, ele pode acabar desenvolvendo acidose metabólica, que é uma alteração do pH do sangue. E essa alteração é grave, pode causar danos neurológicos ao bebê. Mas entenda, o sofrimento fetal, ele é uma crescente também. Não é, o bebê está com o coração batendo a 100... O que é considerado normal para a frequência cardíaca do bebê, a grosso modo? Um coração que bate de 110 a 160. Mas não é assim, eu peguei por 10 segundos o bebê com uma frequência cardíaca de 170. Meu Deus, corre para cesárea porque é sofrimento fetal. Não, não é assim. A análise da frequência cardíaca do bebê, ela é muito mais complexa do que avaliar se está batendo menos que 110 ou mais que 160. A análise é refinada, ela depende da relação entre a frequência cardíaca e a contração. Ela depende da relação entre a desaceleração do coração e a contração, do tempo que o coração fica acelerado demais, a mais que 160, ou fraco, bradicárdico demais, menor que 110. Então não é uma coisa para ouvir durante um segundo e falar que tá bom ou que tá ruim.
Não é uma única vez que o seu bebê vai ser escutado com o aparelhinho durante o trabalho de parto e que por acaso ele está com frequência de 168, que alguém vai falar, corre para a cesárea que está em sofrimento fetal. Exige muito mais refinamento essa análise, tá? Então nem todo bebê com frequência cardíaca menor que 110 ou maior que 160 está privado de oxigênio. Está potencialmente em sofrimento fetal. Não devemos levar para cesárea por causa de uma coisinha dessa, nem fazer um parto instrumental com fórceps ou com vácuo. É necessário uma análise mais cuidadosa, né? Isso cabe ao técnico, ao médico obstetra, à enfermeira obstetra ou à obstetriz, tá? Não cabe à doula, não cabe à fisioterapeuta. Essa análise da frequência cardíaca fetal demanda embasamento teórico robusto para uma adequada análise, porque senão a gente vai sair levando todo mundo para cesárea só porque o bebê naquele momento está se movimentando muito e a frequência dele foi a 170 por 20 segundos, certo? Mas vamos lá, por que então que alguns bebês acabam privados de oxigênio no trabalho de parto? Se a grande maioria dos bebês passa pelo trabalho de parto muito bem, obrigada, por que alguns têm essa complicação que a gente chama, grosso modo, de sofrimento fetal? Primeiro vamos entender como é que funciona esse negócio do oxigênio chegar para o bebê no trabalho de parto. Então vamos lá. O oxigênio do bebê, ele vem 100% da mãe. O bebê não respira. Todo o oxigênio que chega através dele veio pelo pulmão da mãe. A mãe respira, entra oxigênio pelo pulmão, o oxigênio cai no sangue da mãe. Esse sangue da mãe chega na placenta, esse sangue rico em oxigênio chega na placenta. Lá na placenta, que é uma membrana que separa a mãe do bebê, o oxigênio atravessa a membrana, passa para o sangue do bebê. Esse sangue cheio de oxigênio passa pelo cordão umbilical, chega no corpo do bebê, vai para o coração, para o cérebro e para os demais órgãos do bebê. Quem oxigena o bebê é o pulmão da mãe, e todo esse sistema tem que estar funcionando bem para que o oxigênio que a mãe tira do ar chegue até o bebê. Sangue da mãe, pressão da mãe, coração da mãe, qualidade da placenta, cordão umbilical até chegar no bebê. Entendido? É importante que vocês entendam esse caminho. Durante o trabalho de parto, há momentos em que a placenta recebe muito sangue da mãe, logo muito sangue novo e oxigenado. Há momentos em que a quantidade de sangue que chega é menor. Isso é cíclico, isso é normal, acontece assim em todos os trabalhos de parto. Durante a contração, o útero se contrai, ok? Ele se aperta e a placenta recebe menos quantidade de sangue novo vindo da mãe. Logo, naquele momento da contração, de certa forma, há uma privação de oxigênio. E o bebê está super preparado para passar por isso. Porque quando a contração acaba e o útero relaxa, a placenta se enche de sangue novo com muito oxigênio, o bebê recebe aquilo tudo e oxigena todas as células do corpo. Daí a pouco vem outra contração, acontece uma certa privação de fluxo, o bebê está adaptado a isso, depois o músculo relaxa e o sangue entra de novo. Então isso é um ciclo natural, fisiológico, seguro e esperado do trabalho de parto. Na hora que a contração passa, então o útero relaxa e chega aquele monte de sangue novo. Então aí nesse momento você já começa a perceber por que as contrações do trabalho de parto têm intervalo. Porque é no intervalo que o bebê é melhor oxigenado. É no intervalo que a mãe respira calma e profundamente para que o pulmão dela oxigene o sangue dela que vai chegar até o bebê, certo? Mas há algumas situações em que essa harmonia entre contração do útero e relaxamento do útero para que a placenta se encha de sangue novo acaba passando por um estresse. Quais seriam esses momentos, essas situações, na verdade, potenciais em que essa harmonia não está funcionando muito bem e pode prejudicar a oxigenação do bebê? Por exemplo, a placenta não está recebendo a quantidade de sangue que ela deveria receber, porque a mulher está com a pressão muito baixa, por exemplo.
A mulher fez uma anestesia, a pressão dela baixou demais. Se a sua pressão sanguínea baixa demais, a quantidade de sangue que chega na placenta diminui mesmo nos intervalos da contração. Quem dirá durante a própria contração. Então, uma hipotensão importante da mãe durante o trabalho de parto pode prejudicar a oxigenação do bebê. Outra situação potencialmente perigosa para a oxigenação do bebê é quando a mulher está em franco período expulsivo, deitada de barriga para cima, empurrando e empurrando e empurrando. A gente grávida de barrigão não consegue deitar de barriga para cima reta. Vocês já tentaram? Deita reta de barriga para cima. Vai dando uma falta de ar que a gente tem que sair daquela posição. Por quê? O útero já muito pesado, porque tem um bebezão lá dentro, ele comprime alguns vasos sanguíneos que passam ali embaixo do útero, perto da coluna. São vasos calibrosos, grossos, que levam muito fluxo de sangue para a placenta. Se esses vasos são meio comprimidos pelo peso do útero, o fluxo de sangue que chega na placenta, mesmo nos intervalos, acaba diminuindo. Isso pode comprometer a oxigenação do bebê. Terceira situação, não está existindo um intervalo de tempo suficiente entre as contrações para que a placenta se encha de sangue. Então, no intervalo, que é quando deveria chegar um monte de sangue novo e oxigenado na placenta, não está dando tempo disso acontecer, porque a contração está uma em cima da outra. Contrai 1 minuto e folga 30 segundos. Isso é potencialmente perigoso para a oxigenação do bebê. Ou, por exemplo, alguém rompe a sua bolsa não tinha rompido sozinha, o seu bebê ainda estava alto. Aí o obstetra vai lá e rompe a sua bolsa. E nesse que ele rompe a sua bolsa, o cordão umbilical, que estava bem quietinho lá guardadinho dentro da bolsa, acaba prolapsando, passando pela frente da cabeça do bebê e saindo pela sua vagina. E o cordão passando pela frente da cabeça do bebê e saindo pela vagina, a cabeça vem atrás e comprime o cordão umbilical contra os ossos da pelve, fechando o fluxo de sangue que passa por ali. O bebê diminui o recebimento de oxigênio. Então são situações, são intercorrências durante o processo do trabalho de parto fisiológico que podem sim dificultar a oxigenação do bebê. E aí o bebê acaba privado de oxigênio. Daí, privado de oxigênio, o funcionamento do cérebro e do coração dele começa a ficar meio estranho. Aí a frequência cardíaca dele começa a ficar diferente, ou baixa demais, ou alta demais, ou durante a contração vem, depois que a contração passa, o bebê continua com a frequência cardíaca muito baixa. São situações que começam a chamar a atenção do profissional que está ouvindo cuidadosamente, de tempos em tempos, o coração daquele bebê. Nesse momento que a frequência cardíaca do bebê começa a ficar diferente, a gente chama de frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Esse é o termo correto para a gente dar para essa situação. Então hoje a gente não chama mais sofrimento fetal. Esse termo já caiu em desuso há muitos anos, apesar de insistentemente ele continuar vindo à tona em inúmeras situações. Mas o nome correto é frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Porque eu já falei para você que sofrimento fetal é alteração do pH do sangue do bebê. Quando a gente está ouvindo o coração, a gente não sabe sobre o pH. O que a gente sabe dizer é que, bom, a frequência cardíaca deste bebê não está me deixando tranquila. Pode ser que ele esteja com essa frequência alterada porque ele está sendo privado de oxigênio. Entende? Mas, por exemplo, uma mãe que está com febre durante o trabalho de parto vai ter um bebê com taquicardia. É natural que uma mãe com febre tenha ela própria uma frequência cardíaca alta. É natural que naquele ambiente de maior temperatura, o bebê tenha uma frequência cardíaca mais alta. E isso não indica que o bebê está privado de oxigênio, entenderam? Então, nem sempre uma frequência cardíaca acima ou abaixo é um problema de oxigênio.
Por isso que o profissional que está atendendo ao parto deve ser estudioso e atento para saber quando é que de fato uma cesárea pode ajudar, quando um parto instrumental pode ajudar ou quando não. E aí, você que está prestando bastante atenção no que eu estou falando, você que já andou me seguindo lá no Instagram e vendo várias caixinhas de perguntas e me vendo falar várias vezes repetidamente sobre intervenções no parto, já percebeu que eu citei algumas intervenções como situações potencialmente desafiadoras para a oxigenação do bebê. Litotomia no expulsivo, ocitocina, analgesia, puxos dirigidos, amniotomia artificial, que é romper a bolsa de maneira artificial. E esse é justamente o recado da aula de hoje. Sofrimento fetal tem relação direta com intervenções desnecessárias e ou inadequadas, não bem-vindas naquele momento do trabalho de parto. Evitar intervenções desnecessárias é diminuir absurdamente o risco de um bebê mal oxigenado. Em quase todas as histórias trágicas que a gente conhece, que a gente ouve falar, que envolvem sofrimento fetal, bebês realmente mal oxigenados, que precisam de UTI, que não ficam bem ou que demoram muito a ficar bem, quando a gente vai cutucar a história, sempre existem intervenções desnecessárias ou uma má vigilância do bebê durante o trabalho de parto. Eu sempre falo, parto é mais seguro quanto menos intervenção acontecer. Um trabalho de parto que começa sozinho, que não tem estímulo com ocitocina, porque ele está acontecendo espontaneamente, para que vai estimular? Uma mulher que não tem necessidade de analgesia com remédio, que recebe todo o acesso a métodos não farmacológicos de alívio da dor, todo o acesso ao suporte emocional ao trabalho de parto e consegue levar o trabalho de parto bem. Mulher que fica na posição que quiser no expulsivo, que não tem puxo dirigido, que empurra quando sente que deve empurrar e que para de empurrar quando sente que deve parar de empurrar. Um bebê que não é puxado do canal de parto, que nasce no tempo que ele precisar. Isso é fisiológico, isso é respeito ao processo do trabalho de parto. Isso é segurança para o bebê, segurança para a mulher durante o trabalho de parto. Lembre-se, trabalho de parto, parto vaginal é seguro. É assim desde que o mundo é mundo. Só que as coisas foram tomando proporções diferentes. O respeito ao tempo do processo não existe. Todo mundo quer acelerar o trabalho de parto de todas as maneiras. E aí o pobre do bebê não tem tempo de ser oxigenado nos intervalos. E aí a pobre da mulher não tem tempo de se organizar, de respirar. O fluxo placentário não tem tempo de acontecer adequadamente. E é aí que as complicações podem aparecer. Então lembre-se dessa frase. Trabalho de parto é quanto mais seguro, quanto menos intervenção tiver. Então, trabalho de parto seguro potencialmente é um trabalho de parto que não tem intervenção. Quando você começa a intervir, vamos falar assim, tem trabalho de parto que precisa de intervenção? Tem. Eu não vou fazer então a intervenção de jeito nenhum porque não é seguro? Não, não é assim. Se eu preciso da intervenção, eu tenho que estar mais atenta à vigilância daquele bebê. Um trabalho de parto sem nenhuma intervenção, ele é absolutamente fisiológico. Se é uma gestação de risco habitual, se a mulher não tem pré-eclâmpsia, nem diabetes, nem restrição de crescimento, nem trombofilia, nem por um processo infeccioso, nada disso acontecendo, deixa a mulher parir em paz. Se a mulher tem uma gestação de alto risco, é ainda mais importante que se evitem intervenções. Pensa comigo. Eu tenho um bebê com restrição de crescimento. Essa placenta, muito provavelmente, não tem uma qualidade muito boa. E esse bebê não tem uma reserva muito boa.
Se eu boto muita ocitocina para que o trabalho de parto seja rápido, eu vou diminuir os intervalos de oxigenação do bebê. Numa placenta que não é uma placenta maravilhosa. Num bebê que já não tem muita reserva, provavelmente eu vou causar dano. Trabalho de parto é mais seguro quanto menos intervenção ele tiver. Mas não se apavore. Ah, meu Deus, então não. Então, peraí. Eu estava pensando em aceitar a indução do parto, eu nem vou aceitar mais porque, nossa senhora, é muito perigoso. Não. Uma indução bem indicada e bem realizada é mais segura, sim, para a mulher e para o bebê do que uma cesariana. Só que precisa saber como vai ser a indução. Tem que ter cautela para estimular as contrações, para não ter risco de estimular demais e aí dificultar a oxigenação do bebê. Precisa conhecer o processo. O segredo, gente, está em conhecer as intervenções. Para que ela serve? Todas podem servir em determinado momento ou tem alguma que você vai sempre falar não? Quais são os riscos potenciais de cada intervenção no trabalho de parto? Quais são os benefícios potenciais de cada intervenção? Quando ela está bem indicada e quando não está? Quando você chega na maternidade em trabalho de parto franco, você precisa de ocitocina? Se você está lidando muito bem com as contrações, muito bem, eu não quero dizer que você está achando maravilhoso, que você está curtindo, que você não está sentindo dor, não é isso. Quando você está conectada, está recebendo suporte do seu acompanhante, da sua doula, quando você está indo bem no trabalho de parto, é necessário que alguém te ofereça analgesia? Se você está lidando bem? Vamos avaliar se aquela intervenção naquele momento, ela realmente vai te ajudar ou ela vai te trazer mais riscos do que auxílio. Existe um momento no trabalho de parto em que potencialmente aquela intervenção vai ser melhor do que no outro momento? Então perceba, você tem que ter um conhecimento robusto, organizado sobre as intervenções, porque senão você vai falar, ocitocina nunca, Deus me livre. Ou então não, ocitocina sempre, que é bom que nasce rápido. Ou então você vai falar, não, analgesia eu quero desde o começo do trabalho de parto. Não, eu não quero de jeito nenhum. Você tem que entender o processo. A responsabilidade por tomar a decisão tem que ser sua. E para tomar uma decisão bem tomada, você precisa conhecer. Lembrando, você é a pessoa mais interessada no seu trabalho de parto, não é? Você é a pessoa mais interessada em sair daquela experiência feliz, saudável fisicamente e emocionalmente. Ninguém vai ter mais cuidado, mais zelo, mais carinho, mais atenção, mais preocupação com o seu bebê, com o seu parto do que você mesma. Portanto, estuda, minha santa, estuda. Na terceira aula da Jornada do Parto, que é na próxima segunda-feira, 25 de julho, eu vou te ensinar sobre as intervenções. Hoje você aprendeu o que é sofrimento fetal e como você deve fazer, o que você deve fazer ou não fazer para diminuir os riscos dessa complicação para o seu bebê. Na semana que vem, nós vamos falar sobre as intervenções e quais são os riscos dessas intervenções para você e para o seu bebê. Lembrando, é importante que você participe de todas as aulas da jornada. A jornada é um presente meu para você. As aulas são gratuitas e elas podem mudar a história do seu parto. Se você assistiu todas as aulas, você está concorrendo a uma vaga no Eu Te Ensino, que vai abrir a sexta turma no dia 2 de agosto, às 10 horas da manhã. Deixa para mim um comentário no último post do meu feed, me dizendo o que você aprendeu nessa aula de hoje sobre sofrimento fetal, que vai ter mais impacto na sua gestação e no seu parto. Qual foi o seu insight? Qual foi aquela coisa que você me ouviu falar e falou, nossa, isso é importante, eu não sabia disso, eu nunca tinha pensado nisso. Deixa um comentário lá que eu vou gostar de saber. Eu fico muito feliz quando vocês comentam o que aprenderam. Isso me faz muito bem, porque eu sei que o meu tempo dispensado aqui, e tempo é uma coisa tão valiosa que a gente tem hoje, né? O meu e o seu. O tempo que a gente está dispensando aqui em aprender e a ensinar sobre parto está realmente valendo a pena. Espero que vocês tenham aproveitado, anotado, pensado sobre as coisas que eu ensinei aqui hoje. Um beijo e nos vemos
na próxima segunda.